Olá, eu sou Danilo Vita e este é o nosso canal Na Jornada. Hoje vamos enfrentar aquilo que é a mensagem central do cristianismo e vamos responder à pergunta: o que é o Evangelho? Esta não é uma pergunta banal, porque a resposta a ela é profunda e transformadora. Então, vamos juntos. Fica aqui comigo até o final deste vídeo. Evangelho significa boas novas, boa notícia. Mas não estamos aqui falando de qualquer notícia, e sim da melhor de todas as notícias. Deus decidiu agir na história, interferir na ação humana para restaurar aquilo que o pecado havia destruído. Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependam-se e creiam nas boas novas. Isso está em Marcos 1,15. O Evangelho não é uma invenção humana. A palavra Evangelho significa boas novas, boa notícia. E é algo que procede de Deus. Foi planejado por Ele, realizado por Cristo e revelado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,16 que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder para a salvação. Quando falamos sobre poder, devemos entender como a capacidade de alguém dotado de autoridade para tirar uma determinada situação de um ponto e levá-la, transformá-la a outro. E é exatamente isso que o Evangelho faz com todo aquele que o recebe. Ele nos tira de um local de perda, de caminhar para uma destruição, uma morte espiritual, e nos conduz a um caminho para Deus. Nos conduz a um caminho de salvação, de vida eterna. Mas o Evangelho, ele nos coloca não somente diante de uma boa notícia, porque para chegar até ela, precisamos antes entender que há uma notícia ruim. E essa notícia é descrita em Romanos 3,23, que declara que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Portanto, esta é uma realidade que alcança a todos, sem distinção de pessoas, locais ou classe social. E essa é a realidade que o Evangelho veio transformar. A mensagem do Evangelho tem um nome. Ela é personificada em Jesus Cristo. Ele veio à Terra para morrer em nosso lugar, para se entregar pelo pecado de cada um de nós. Ao morrer na cruz, ele se substituiu ao pecador. Ele assumiu para si uma pena de morte que caberia a cada um de nós. Isso é declarado lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, quando afirma: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E esta é a boa notícia. A boa notícia é que Cristo não foi detido pela morte. O justo, aquele Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, que é um com o Deus Pai e também tem a natureza divina. Ele se fez carne, ele tornou-se homem, ele se esvaziou de sua glória e se entregou por cada um de nós naquela cruz, de maneira que ao terceiro dia o túmulo estava vazio. Cristo não estava mais lá, ao contrário, ele já estava novamente aparecendo aos seus discípulos, testemunhas oculares dessa ressurreição. E a morte não pôde detê-lo, exatamente porque ele não provou do pecado. Ele em nenhum momento caiu em tentação. Em nenhum momento ele decidiu responder às provocações. Mas ao contrário, a sua mensagem é uma mensagem de dar a outra face, de andar mais uma milha. Ou seja, uma mensagem que nos conecta a algo que é
contrário às nossas inclinações. É interessante falar que o Evangelho, ele não é uma espécie de contrato com cláusulas recíprocas. Ao contrário, ele é uma promessa garantida pelo próprio Deus. Deus promete a herança da salvação àqueles que têm fé. E ele cumpre o que ele promete. 1 João 2,25 fala: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E essa vida eterna, essa salvação, não depende de obras, de boas obras que venhamos a fazer. Ela depende sim da fé em Jesus Cristo, acompanhada de arrependimento. Romanos 10,9 afirma: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui está o princípio da salvação pela fé. Como declara a própria Bíblia, o justo viverá pela fé. A salvação, portanto, é um presente da parte de Deus, algo gracioso da parte dele. É um dom. E nada que venhamos a fazer é suficiente para retribuí-lo ou mesmo conquistá-lo, a não ser a fé. A fé em Jesus Cristo significa confiança plena de que podemos entregar a nossa vida a Ele, de que Ele pode sim ser o Senhor da nossa vida. A palavra Senhor vem do grego Kyrios, que traz a ideia de senhor e escravo. Pode parecer algo radical, mas aqui precisamos lembrar que Deus tem os seus planos imensamente superiores aos nossos. Precisamos lembrar também que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E, portanto, não há o que temer ao se entregar a ele, ao se jogar, ao mergulhar em sua presença todos os dias da nossa vida. Na verdade, a liberdade só é encontrada em Cristo. Como dissemos no vídeo anterior, o livro de Eclesiastes declara que no coração do homem Deus colocou o anseio pela eternidade. Portanto, há em nós uma lacuna que só pode ser genuína e plenamente preenchida pela presença do próprio Deus. E é um anseio dele se relacionar pessoalmente conosco, interagir com a gente, participar da nossa vida, do nosso propósito aqui nesta terra, desenvolver uma amizade conosco. E que privilégio podermos ser considerados, ser achados como amigos de Deus. Um amigo em quem podemos confiar, um amigo que não nos abandona, mesmo nas horas mais difíceis. Portanto, ainda que o Evangelho nos livre do caminho do inferno, há algo a mais que ele realiza. Ele nos conduz a Deus. Está escrito em 1 Pedro 3,18: pois também Cristo sofreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. O justo sofreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Em Cristo, ao professarmos o seu nome, ao acreditarmos nele como Senhor e Salvador, nós somos resgatados, redimidos e trazidos de volta a uma condição original, da qual não deveríamos ter saído. Nenhum ser humano deveria ter saído. A condição de plenamente regenerados e de acesso pleno ao Senhor. Deus está à distância de uma simples oração, desde que haja sinceridade em nosso coração. Portanto, se essa mensagem tocou o teu coração, se essa mensagem falou com você, eu te convido a confiar nela, a confiar naquilo que dizem as Escrituras Sagradas. Afinal de contas, elas são a palavra de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. Aquilo que o próprio Deus decidiu revelar e deixar
para nós a respeito de si mesmo. Sim, é possível encontrarmos a Deus, enxergarmos a Deus na natureza e nas coisas criadas, mas a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo nos dão um norte, uma direção correta, certa, precisa a respeito de quem é o nosso Deus. Um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, mas também um Deus justo, que não abre mão de seus conceitos e de suas promessas. Assim, em Jesus Cristo, se unem a justiça e o amor de Deus, naquilo que sabemos ser a sabedoria de Deus, imensamente superior a filosofias humanas. Eu te convido a, onde você estiver, dirigir os teus pensamentos, a tua atenção agora à pessoa de Deus. Entrega a tua vida a Ele. Confia o teu caminho a Ele. Faça uma oração genuína de arrependimento, assumindo com Deus um compromisso de caminhar junto com Ele. Receba-o nessa oração como Senhor da sua vida, como seu Salvador. E neste momento, sobrenaturalmente, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Não sou eu prometendo, é o que a própria Bíblia Sagrada nos declara. Como está no livro do profeta Ezequiel: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Isso significa que a partir de agora você tem um coração inclinado para as coisas de Deus. Você agora está habilitado pelo próprio Deus, pela misericórdia, pelo plano de salvação dele, a buscar as coisas do alto, a renovar a sua mente. E essa jornada, ela durará toda a sua vida. Você encontrará nele o seu propósito verdadeiro, a sua razão de viver, o motivo pelo qual todas as outras coisas na sua vida existem. É uma jornada sobrenatural e que sabemos, vale a pena andar com Deus, vale a pena ser fiel àquilo que Ele nos pede. Neste vídeo, espero que você tenha compreendido, entendido a essência do Evangelho. Mas mais do que isso, eu espero que esse entendimento tenha saído da sua mente e alcançado o seu coração. A boa notícia é que Cristo nos resgatou da morte e nos transportou para o seu reino da maravilhosa luz. E você pode ser participante e herdeiro disso. Basta que você assim o faça por meio de uma simples oração. Fale isso ao próprio Deus. Se essa mensagem falou contigo, já compartilha com seus amigos. Eu te peço também, se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui no nosso canal, já se inscreve nesse momento, já ativa o sininho da notificação e vamos continuar juntos nesta jornada. Afinal de contas, aqui nós buscamos um cristianismo real e sem pausa. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Continuamos juntos. Até lá.